Que bom que você está aqui. André, seja bem-vindo. A gente hoje vai falar sobre a experiência do paciente, né? E quando a gente fala sobre a experiência do paciente, envolve também a família que acompanha o paciente, né, Marcelo? E estou aqui com o André, que está lá na Itália. E pode contar também para nós como que foi a experiência da esposa dele. Foi grávida para a Itália, ganhou nenê, foi fazer uma mudança de carreira bem importante e está vivendo também a pandemia, o isolamento na Itália. André, fica à vontade de participar. Todos vocês que tiverem uma experiência para compartilhar sobre a sua vivência hospitalar, né? Fique à vontade, hoje é o nosso momento de falarmos sobre esse assunto. Como você está, Marcelo? Eu tô bem, Kátia, tô bem aí, trabalhando bastante, né? Eu acho que nesse período de quarentena, para mim, aí, a gente já conversou um pouquinho sobre isso na semana passada, mas tem sido um desafio bem intenso, né? Conseguir conciliar aí as questões profissionais, os cuidados aí com a família, né? Com a saúde mental, saúde física. Então, tenho feito bastante coisa, mas tá tudo bem, graças a Deus. E você, Kátia, como você tá? Eu estou bem também. Eu começo essa pergunta contando uma curiosidade minha, porque eu também quero ouvir uma curiosidade sua. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui conosco. Lígia, que coisa boa ter você aqui. Hoje, nosso momento é sobre a experiência do paciente. A Lígia é uma pessoa muito importante na saúde hospitalar, na área hospitalar, porque é responsável por um dos maiores hospitais aqui do Sul, que é o Santa Clara. Então, Lígia, obrigada pela sua presença, Andréa também. Mas contando uma curiosidade minha, Marcelo, eu adoro andar de bicicleta, isso você já sabe, né? E eu moro num condomínio e aí eu saio de noite para andar de bicicleta ou de manhã cedo. E essa semana, ontem, eu andando de bicicleta, eu sempre gosto de me desafiar, porque eu acho que a bicicleta, só andar de bicicleta é uma coisa muito simples. E eu passei a largar as mãos do guidão e agradecer, né? Então, quando eu estou andando de bicicleta, eu tiro as mãos do guidão e me equilibro, claro, e vou andando de bicicleta agradecendo. Então, dizendo, meu Pai do céu, obrigada pela vida que eu tenho, pela família, pela saúde que nós estamos. Obrigada porque minha irmã está bem, passou por um procedimento cirúrgico há pouco tempo. E, de repente, Marcelo já está entrando, gente. De repente, eu me desequilibrei e eu virei uma cambalhota, caí no chão, a bicicleta caiu em cima de mim, a roda passou por cima de mim, passou, fiquei com uma marca da roda na minha canela, fiquei com um roxo no joelho. Olha, foi uma loucura. Quando eu cheguei em casa, toda descabelada, parecia que tinha sido atropelada, e realmente eu tinha sido, mas por mim mesma, né? Eu chego em casa, minha irmã me pergunta o que que houve contigo, e o meu marido, o que que houve? Daí eu contei e eles disseram, quantas vezes eu já te disse, não tira a mão do guidão, criatura. Estava eu lá, sabe o que eu considero? Que eu estava em um momento de flow. Eu estava tão dentro daquele momento, agradecendo a Deus por todas as coisas boas que têm acontecido na minha vida, principalmente porque nós estamos com saúde, porque, graças a Deus, né, que nem disse o Marcelo já em alguma das lives, nós temos o privilégio de de conseguirmos estar em casa. Não, um perigo. Realmente alguém falou, que perigo. Foi um perigo. Só eu mesmo. Mas eu tô bem. Até tinha uma moça caminhando, ela foi ao meu encontro, ela disse, Kátia, tu tá bem? E eu disse, eu tô bem. Tu ouviste a história, Marcelo? Ouvi, Kátia, só você. Você agradecendo, de braços abertos e caindo. Atropelada por si mesma. Isso mesmo, muitas vezes fazemos isso, a Cláudia trouxe. Realmente eu me atropelei. Muito bom, Kátia, só você mesmo. Só eu. O pior é chegar em casa e o marido dizer, eu te disse, quantas vezes já te disse que tu não pode tirar a mão do guidão? Mas faz parte, sabe? De qualquer forma, eu me vi num estado flow, né?
Um estado flow é quando a gente se perde de si mesmo, né? Fazendo alguma coisa que seja bacana, assim, que a gente não se dá conta do que está fazendo. Então, quando eu tento me lembrar daquele momento, eu estava tão, sabe, numa sensação de liberdade que realmente eu esqueci Foi de muito uma bom, né? bicicleta. Ô, Kátia, eu vou contar então uma coisa engraçada dessa semana aqui. A gente tem feito as lições de casa aí, né, junto com os filhos aqui. O colégio manda muita coisa online para fazer e eles têm algumas aulas que eles ficam com os filhos, com os outros colegas, né, e os professores, e tem algumas coisas que eles têm que fazer com a gente. E a aula de educação física, ela é passada, via de regra, é para assistir algum vídeo daqueles Just Dance, sabe? Para quem tem videogame sabe o que é. E as Legal. crianças têm que ficar imitando. Então, assim, eu queria que Adoro. você visse a cena de todos nós tentando fazer a coreografia do Just Dance para acompanhar o Pedro aí na lição de casa dele. Então, tem o Gabriel, pequenininho, Ai, que o graça. Pedro, eu. A Vivi ainda não entrou com a gente na lição dessa semana, mas a gente vai convidá-la para participar com a gente. Deve ser mais ou menos a mesma imagem que foi ver você sendo atropelada por você, viu? Que coisa doida, né? O que a gente tem aprendido com essa quarentena, né? Um dia desses de noite estávamos eu, Bernardo e a minha irmã, que está aqui, né? A nossa hóspede, né? E igual ao Marcelo, caí, mas voltei, a Lígia. Isso mesmo, Lígia, se vocês caírem, voltem, por dos seriados do Netflix que nós assistimos, né? Então, a minha irmã, essa que está aqui conosco, é psicóloga, ela adora assistir Grey's Anatomy. E aí eu disse para o Bernardo, Bernardo, a tua tia que assiste Grey's Anatomy, qual seria a profissão dela se ela não fosse psicóloga? E ele disse, mãe, eu acho que seria médica. Eu disse, pô, que legal, né? E ela disse isso mesmo, eu seria médica. E eu disse, e a mãe, Bê? O que tu acha que a mãe poderia ser, considerando os seriados que a mãe assiste? Ele disse, traficante. Eu disse, como traficante, meu filho? Que brincadeira é essa? Como é que tu me fala uma coisa dessas? Ele muito vive assistindo filme, seriado policial, que tem investigação, que tenha um advogado. Eu disse, então não poderia ser uma investigadora, uma advogada, teria que ser logo a traficante. Vamos parar com essa brincadeira, Bernardo. Não dá para brincar contigo em relação a isso. Muito bom. Quase morri com essa criança. Ô, Kátia, e assim a gente vai sobrevivendo, né? A gente vai equilibrando aí a nossa sanidade mental, o nosso trabalho, né? A gente, quem tem a oportunidade de ficar perto da família, tem vivido aí momentos bastante importantes, né? Que no dia a dia, por conta dos afazeres, a gente se distancia de coisas simples, né? E que são extremamente valiosas e importantes, né? Então, acho que tem sido uma experiência muito bacana, né? E aí, a gente tem os momentos de estresse, é normal, né? sim. Às vezes eu percebo, todos nós, né? Assim, em algum momento eu digo para eles, olha, o que vale entre nosso trio aqui, que agora nós somos 4, então um quarteto, é que sempre aquele que está bem puxa quem está mais ou menos, né? Então, sim, é possível que alguém tenha tédio, é possível que alguém esteja com pouca paciência, né? Então, acho que a gente precisa aí. Olha, a Cláudia está dizendo que as lives têm nos ajudado muito. Puxa, que legal! Isso para nós é não só um reconhecimento, mas é motivador, né, Marcelo? A gente estar aqui se entregando, compartilhando, trocando e sabendo que isso tem valor para vocês, né? E aí, para falar da experiência do paciente, nada melhor do que estar aqui com o maior especialista no Brasil sobre o tema. Vocês sabem que o Marcelo, nas nossas lives, tem uma característica que ele some, mas ele volta. Ele vai voltar. Marcelo, acabou de cair. Quando a gente fala de experiência do paciente, todos nós temos uma
vivência, uma experiência. Então, o Marcelo trouxe não só a experiência dele como médico, que é um médico sensacional, mas também como um especialista, estudioso no tema. E aí eu trouxe também os resultados de uma pesquisa que eu fiz com algumas pessoas que viveram uma experiência há pouco tempo, né? Então, Marcelo, o que é esse conceito da experiência do paciente? Você está me ouvindo, Marcelo? Está me vendo? Me ouvindo? Me escuta? Ó, agora sim. Eu te escuto, mas Agora sim. é como se o teu vídeo ficasse um pouquinho pausado, mas aí Entendi. eu vou escutando. Tá bem. O que é isso de experiência do paciente? Que conceito é esse? Você está me escutando agora? Acho que o Marcelo pausou. A internet deve estar muito complexa, né, gente? Porque não é só aqui. Às vezes eu estou assistindo algumas lives e eu percebo essa dificuldade de estar assumindo, de estar trancando. Marcelo, me ouve? Ó, acho que o Marcelo vai Kátia, eu te cair. escuto, mas Mas, o vídeo tá travando. não tem problema. Então, já que você me escuta, o que é o conceito da experiência do paciente? Ó, caiu. Tem uma pessoa aqui visualizando. Daqui a pouco o Marcelo entra. Mas então, vamos lá, né? O Marcelo trouxe, ele até construiu um artigo bem legal sobre a experiência do paciente. E depois nós queremos reunir todos os conteúdos que nós trabalhamos nesses encontros, porque na próxima semana a gente vai fazer uma live fazendo a reunião de todos esses conteúdos. E eu acho que vai ser bem bacana também de podermos compartilhar com vocês os materiais que nós estamos construindo sobre a experiência do paciente, né? Olha, o Marcelo voltou. Voltei, Kátia. Eu caio, mas eu não desisto. Isso aí, que bem brasileiro. É isso aí. O que é o conceito da experiência do paciente? Ô, Kátia, eu queria começar um pouquinho, se você concordar, invertendo. Ótimo. Né? Assim, eu estudo bastante isso, eu vivencio isso. Eu queria, na verdade, antes de trazer um pouquinho aqui de conceito, né? De prática, eu queria, na tua opinião, mentor coaching, o que para você significa experiência do paciente? Uma visão bem simples assim, tem? O que você falaria? Para mim, a experiência do paciente, principalmente quando a gente vai para um procedimento hospitalar dentro do ambiente, é ter toda a jornada com as suas expectativas atendidas. Então, eu conseguir ser acolhida, eu receber informações, eu sentir que o médico, o técnico, o enfermeiro, os profissionais da saúde têm empatia pelo meu caso, né? A Lígia está trazendo que num complexo a experiência do paciente deve ser homogênea, independente de onde ela está sendo atendida. É verdade. No caso do ambiente da Santa Casa, que junta 7 hospitais, como unificar, né, Lígia? E eu acho que aqui é bacana também da gente aproveitar que o Marcelo está aqui e ele é certificado na experiência do paciente, né? Por uma instituição americana, também da gente saber aquilo que o Marcelo também indica para um complexo hospitalar que com 7 hospitais, como ter a jornada homogênea para o paciente, né? Você me ouviu no meu conceito puro, simples, sem a tua ciência? Gente, a internet está bem complicada hoje. Quando a gente olha, né? Que bom que vocês estão participando e é bem legal a gente ter aqui a presença dos alunos da pós em experiência do paciente. Agradeço a todos vocês que estão presentes.
é que vocês também estão trazendo o conceito, né? Expectativa, tudo isso faz parte da jornada da experiência do paciente. Marcelo cai, mas ele volta e ele vai nos trazer, pela experiência dele, por todos os estudos que ele faz, o que é esse conceito de fato, né? Quando ele me pergunta, para mim é ter uma jornada de acolhimento, empatia, atendimento técnico, né? Com todas as informações, com uma comunicação com gentileza. Marcelo, o que é? Vamos ver se o Marcelo consegue trazer. Quem sabe fone pode melhorar o áudio do Marcelo. Eu vou colocar. Eu vou fazer isso. Vou colocar um fone e vou ver se melhora. Pode ser? Agora tô, melhor. Então tá bom. Então vamos lá. Vou tentar falar um pouquinho com o fone, talvez fica melhor, né? Tá melhor. Acho que assim, existem várias definições aí. Acho que é importante que cada instituição ela tenha a sua. Que tenha, imagino que. Olha, Marcelo tá caindo. O André, da Itália, diz: tivemos uma experiência incrível aqui na Itália, com todos os medos que tínhamos pelo nascimento, com muito carinho, atenção e segurança, né? Que é o que a gente espera também, né? A questão de como que a gente é acolhido no hospital e que tipo de segurança, não só técnica, não só física, mas também psicológica para o paciente, né? O quanto ele se sente seguro. Patrícia, joia, que sugestão legal. Marcelo, pode digitar? Me lembro a minha irmã, que esteve agora há pouco tempo na Santa Clara, e ela precisou fazer um procedimento de urgência por uma gestação ectópica, né? Ectópica. E quando ela entrou no ambiente onde era ali o processo iria acontecer, ela foi acolhida por uma técnica de enfermagem, ela foi acolhida por uma enfermeira que explicou para ela que ela não poderia ter familiar com ela em função das questões de segurança pelo isolamento. Mas ela ficou o tempo inteiro apoiada por alguém. Olha que bacana, né, a gente ter as pessoas que estão em volta conseguirem oferecer essa segurança psicológica para ela, né? E aí aproveito para agradecer aos profissionais do Hospital Santa Clara que fizeram esse acolhimento. Marcelo, mudou de lugar, é isso? Eu mudei, às vezes pode ser isso, né? Pode ser oscilação na internet. Enfim, eu estou um pouquinho aqui com o meu fone para ver se isso ajuda de alguma forma, né? Legal, acho que melhorou. Melhorou, né? Kátia, então assim, a gente estava falando um pouquinho de conceito, né? Eu acho que como que é a minha visão sobre isso, né? Cada instituição tem a sua forma de encarar, né, o que significa a experiência do paciente, mas eu queria trazer aqui em 2014, né, o Barrow Institute, ele conduziu um estudo com várias instituições de saúde tentando provocar uma construção colaborativa no conceito de experiência do paciente, né? Então, depois no artigo que a gente vai escrever, a gente compartilha as referências, tudo mais, mas de uma forma bem simples, né? O artigo ele fala assim e é o conceito que até hoje o Barrow utiliza, né? Ele fala que experiência, na verdade, ele é a soma de todas as interações, né? Moldadas pela cultura de uma organização que vão influenciar a percepção do paciente ao longo da continuidade no cuidado, né? Então ele traz para a gente aí a questão da percepção, né? A soma de percepções, e percepção ela é muito individual, né? Eu percebo as coisas de um jeito, você percebe de outro. Por quê? Porque na verdade percepção tem a ver com uma outra questão, que é a questão da expectativa, né? Então a gente percebe coisas de maneira diferente
e a gente encara essas percepções, né, diferente. Por quê? Porque nós somos indivíduos diferentes, né, Kátia? Então, Únicos. assim, únicos. Então, por isso que nós os chamamos indivíduos, né? E aí, assim, a minha expectativa, ela é... Então, assim, eu queria trazer um pouquinho esse conceito e dizer que experiência também tem a ver com expectativa, né? Porque isso está relacionado à tua vivência anterior, a teus valores, né? As coisas que você acredita, aos aspectos culturais, né, do indivíduo. Então, é tudo isso, né? Tudo que vai influenciar a percepção do paciente ao longo da jornada de cuidado dele, isso tem a ver com a experiência do paciente, né? E uma coisa interessante, que a gente já falou aqui lá no primeiro encontro, e a gente veio falando depois também um pouquinho mais, foi relacionado à parte de interações, né? Então, interações, com quem que o paciente interage na jornada dele? Ele interage com pessoas, né? Profissionais que estão diretamente ali na assistência e também não diretamente na assistência, mas estão nos bastidores. Ele interage com os processos daquela instituição, né? As burocracias que a gente impele o paciente aí a ter que ser submetido. A gente e também interage com o ambiente em si, né? Então, acho que é um pouquinho de tudo isso que interfere aí ou que traz para a gente um pouco do conceito de experiência, né? E Kátia, nessa dupla que a gente está fazendo aqui, eu queria te fazer uma pergunta, pode ser? Claro. Relacionado à expectativa. Quando você, na posição de paciente, tá? Ou de familiar, ou de acompanhante, ou de cuidador, né? Mas alguém que, não alguém que está prestando o cuidado, mas alguém que está recebendo o cuidado. Quais são suas expectativas aí com relação aos profissionais e às instituições de saúde? Compartilha com a gente um pouquinho. Legal, boa essa pergunta. A gente tem várias contribuições aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando, porque essa live ela fica melhor ainda, porque tem essa presença de vocês, né? Vou ler um pouquinho e depois te respondo, tá, Marcelo? Tá A bom. Lígia está trazendo, numa mesma recepção que atende todos os convênios, inclusive o SUS, o resultado da pesquisa é bastante diverso. Uma questão relacionada às expectativas do cliente, com certeza, né? Perfeito. Tem uma outra pessoa aqui que trouxe, né? Lembrando que a expectativa pode iniciar muito antes da chegada do paciente na instituição, durante e após a sua interação. Isso é muito legal, né? Porque quando a pessoa se dirige para uma instituição, ela tem uma expectativa, né? Principalmente de ser bem atendida. E durante e após também. E um exemplo bem simples e caseiro, né, Marcelo? Quando o Bernardo era pequeno, a gente convidava pessoas para virem jantar aqui em casa com seus filhos da mesma idade que ele. E quando estava na hora das pessoas irem embora, ele chorava por alguma coisa. Ou ele chorava porque ele não queria que as pessoas fossem embora, ou ele chorava porque ele queria ir junto com as pessoas. E aí a gente conversava muito com ele sobre isso, né? Sobre, puxa, foi bom, Bernardo, receber as pessoas aqui em casa? Foi. Foi bom para ti, foi bom para as pessoas, todo mundo gostou, assim. E quando tu chora bem na saída das pessoas, assim, o que tu acha que fica? Daí ele dizia assim, mãe, eu acho que, né, não é bom nem para mim, nem para as pessoas. Eu disse, pois então. E isso tem a ver, Marcelo, com a jornada da experiência. Porque até a Lígia trouxe ali, né, que as recepções desse complexo hospitalar em que ela trabalha atende a todos os convênios, desde o SUS, né, desde convênios particulares. Então, eu vivi uma experiência, né, entre 2, 3 hospitais que eu precisei interagir agora, que eu levava documentos todos os dias. Então, eu precisei sair toda semana porque faltava uma informação. Perfeito. E isso foi uma coisa que também eu perguntei na minha entrevista, né? E aí você perguntou também sobre a minha expectativa. Então, assim, a minha expectativa é que o ciclo consiga se fechar de uma maneira satisfatória, ainda que seja extremamente desafiador para a instituição
e para as pessoas, porque quando a gente entra para essa jornada, nós somos atendidos por diversas pessoas, né? Sim. Então, na minha entrevista com pessoas que estiveram recentemente, eu perguntei para as pessoas, né, se o diagnóstico delas estava claro quando elas chegaram no hospital. E aí, algumas me disseram assim, ó, como eu fui fazer uma cirurgia que eu vinha em atendimento com um médico anterior, eu tive muita clareza do meu diagnóstico quando eu cheguei. Mas as pessoas que fizeram cirurgia de urgência, não. Porque o que se percebeu? Que o hospital, ele acolhe aquele problema, ele quer resolver, e quando eu falo hospital, são as pessoas do hospital, né? Sim. Mas ele esquece de olhar para a pessoa, né? Quando a gente fala do cuidado centrado na pessoa, é quem é esse ser humano, indivíduo que está na minha frente. Que expectativas ele tem em relação à sua experiência aqui conosco? E essa é uma pergunta, Marcelo, que não se faz, né? Eu nunca recebi alguém me perguntando assim, qual é a expectativa que você tem com o seu atendimento aqui enquanto paciente? E quando a gente responde algo parecido, é a avaliação final, né? Que daí aparecem as carinhas, você foi bem atendido? Qual é seu nível de satisfação? De 9 a 10, de 1 a 10, quanto você dá? Mas a minha expectativa não teve essa pergunta. Aquilo que você esperava, você recebeu? Não, olha só que interessante, Kátia, muito legal. Porque assim, você trouxe uma série de questões super importantes, né? De atender às expectativas, de perguntar, né? Assim, na verdade, é assim, como é que eu vou tentar, como é que eu quero atender às suas expectativas? Gente, eu as conheço, né? Então, o que você trouxe é extremamente importante. A gente não pergunta para as pessoas, né, quais são as expectativas delas. Mas eu queria trazer aqui uma informação que é extremamente importante para quem trabalha em serviços de saúde, que é o seguinte: existem estudos realizados aí à base de entrevistas e grupos focais que trazem essa visão de como o que os pacientes esperam das instituições de saúde e dos profissionais. Então, claro que tem uma questão aí que é individual, né? Assim, não é que esse estudo ele vai servir para a expectativa de todos, mas esses estudos eles trazem um conjunto de expectativas que são mais comuns nas pessoas, né? Então, olha só que interessante. Ainda na linha de compartilhar um pouquinho aqui de conhecimento, né? Lá em 2018, essa mesma instituição, o Barrow Institute, que é a instituição super parceira aí, que tem ajudado no desenvolvimento dos profissionais ao redor do mundo, né? Ela publicou um estudo chamado Experiência do Paciente na Perspectiva do Consumidor. Consumidor em Saúde, tá? E lá eles perguntavam uma série de questões. Esse estudo foi feito aí em 5 países, 2.000 participantes, e eles perguntavam assim: o que na tua opinião determina uma boa experiência? Ou então, o que é fundamental para a tua experiência como paciente numa instituição, num serviço de saúde, né? E várias coisas foram apontadas, mas o que mais veio frequente? As questões relacionadas a pessoas, né? Então, quando eu leio aqui as mensagens que as pessoas estão mandando aqui para a gente nessa live, né? Então, as pessoas falaram sobre empatia, elas falam sobre comunicação assertiva e clara, né? Então, algumas aqui falaram assim: eu nunca fiquei sabendo qual era o próximo passo, o que ia ser feito na sequência, né? Isso tem a ver com comunicação, né? Então, assim, todos esses aspectos relacionados a me escutar, olhar para mim como uma pessoa, me respeitar, me acolher, né? Então, tudo isso é relacionado a esse assunto que a gente chama de pessoas. E você sabe que em 2018, em paralelo a esse estudo, a gente também estava conduzindo, na época eu era o responsável pelo programa de experiência do paciente lá no Sírio libanês, e a gente conduziu um estudo parecido, mas a gente fez um compilado dos canais de comunicação com os pacientes e familiares, né, as pesquisas que a gente fazia, mas também a gente validou esse conteúdo no Conselho Consultivo de Pacientes e Familiares, né? E a gente depois vai compartilhar também num artigo a nuvem de palavras
com as expectativas dos pacientes que são mais comuns, né? Alguém aqui colocou uma questão relacionada ao SUS, né? E eu queria trazer uma discussão, Kátia, que assim, que eu acho que, na minha visão, tá? Existem um conjunto de expectativas que são comuns entre nós, porque nós somos seres humanos e a gente tem anseios aí, uma parte dos nossos anseios, eles são parecidos, né? Então eu vou dar exemplos aqui. Quem não quer ser escutado? Quem não quer ser acolhido? Quem não quer que o tratamento seja o melhor possível, né? Com qualidade, segurança. Isso é comum, todos nós queremos. Independente se é no SUS, no público, no privado, não importa. Mas tem alguma questão importante que no setor público ela está embutida, que é a questão do acesso, né? Então alguém aqui escreveu pra gente, só o fato da pessoa já entrar e ser atendida, aquilo ali já faz muita diferença para a experiência. E é isso, né? Muitas pessoas não têm nem acesso ao cuidado de saúde, né? Quer dizer, então, estão na fila, estão aí por uma espera de um procedimento, um exame, etc. Então, o acesso no setor público, ele interfere diretamente essa questão da experiência, né? Então, a gente falou aqui, eu acho que as questões relacionadas às expectativas, né? O conceito. A gente trouxe aqui algumas questões relacionadas a essas expectativas comuns. E, claro, as expectativas específicas, elas têm a ver com o que eu vivi, que foi diferente do que você viveu, né? Então, para mim, aquilo é muito importante, para você talvez não seja, né? E eu fico pensando, né, Marcelo, também, assim, um pouco do que a Lígia trouxe, né, que ela trabalha numa instituição hospitalar que é complexa por ter 7 hospitais, né? Mas se houvesse roteiros, se houvesse a qualificação na experiência do paciente, seria uma forma de poder ajudar os colaboradores a entenderem, primeiro, o que é a jornada do paciente, que daí junto vem a jornada do familiar do paciente, também vem a jornada do colaborador, a jornada Perfeito. dos profissionais da saúde, né? Então, se eu acredito muito, e eu acho que seu trabalho e o trabalho de todos os alunos da pós em experiência do paciente haverá assim, muito valor nas instituições, porque é um conceito que precisa ser trabalhado dentro das organizações, né? Há pouco eu estava te falando que a minha irmã chegou numa instituição, e não é da Santa Casa, tá, Lígia? Mas chegou numa instituição hospitalar e perguntaram para ela, o que você veio fazer aqui? Ela disse, eu estou grávida, vim fazer a eco. E eles disseram, você não pode vir no hospital, porque estamos no momento do Covid, você deveria ficar em casa. Então, o que eu percebi? Assim, primeiro, ela não foi acolhida, não houve empatia, não fizeram perguntas para ela, para entender o caso dela, né? Então, e a comunicação fica truncada. Então, o nível de insatisfação que gera no paciente e no familiar, porque é um choque, a gente não espera não ser acolhida, né? Esse é o mínimo que um paciente espera, que um familiar espera, que a gente seja acolhido. Perfeito. E olha que interessante, né? Acho que a equipe do Conecta aqui escreveu uma coisa importante e alguns alunos da pós, como você citou, né? A Cláudia, a Márcia, elas também reforçaram isso. Muitas vezes não está no modelo mental das equipes de saúde, né? Essa questão de tentar entender a expectativa ou então ter no radar aí um conjunto de expectativas que são mais comuns, né? Entre elas, essa questão da comunicação e do acolhimento e da escuta, né? Então, assim, é claro que todos nós estamos preocupados com o coronavírus. É claro que uma gestante num ambiente hospitalar, onde tem outros pacientes aí contaminados com o coronavírus, isso pode ter um impacto para a segurança dela, né? Mas, assim, existem maneiras da gente acolher, abordar, cuidar da segurança e cuidar ao mesmo tempo dos anseios e dos medos que ela tá, né? Quer dizer, ela não tá ali à toa, ela não tá ali a passeio, ela tá ali porque alguma coisa ela precisava fazer, certo? Verdade. E você também traz sempre uma reflexão que eu gosto bastante, né? Que o hospital, ele está recebendo as pessoas com os sintomas de Covid, mas ele também está recebendo outros pacientes que estão com outras necessidades e que não estão com Covid. Então, como é que os hospitais podem direcionar a sua atenção e proporcionar uma experiência
positiva para ambos os pacientes, né? E você sabe que já começaram a perguntar sobre isso, né? O que dizer da experiência do paciente na pandemia, né? Então, eu acho que é legal a gente esses próximos minutos, né, Kátia, falar um pouquinho dessa questão, da experiência dos pacientes e dos familiares, dos pacientes que estão com coronavírus, né? Ou com uma suspeita de um quadro respiratório, mas também a gente falar da experiência dos pacientes que não estão com coronavírus e que continuam tendo aí suas condições clínicas, né? Suas comorbidades, patologias e precisam ter o seu tratamento. Então eu vou contar um caso bem rápido e simples que aconteceu essa semana com um paciente meu do consultório. A esposa desse paciente me ligou, me contou um pouquinho alguns sintomas que ele estava sentindo, e os sintomas que ele estava sentindo eram relacionados a sintomas respiratórios, né? Então, para o leigo, assim, falta de ar, tá? Falta de ar, para o médico, pode ser tudo, né, Kátia? Então, assim, mas tem vários motivos aí para as pessoas terem falta de ar. Esse paciente, ele tem um problema cardíaco muito grave, né? E ele tem diabetes, tem algumas complicações. E aí, quando alguém te fala, ó, estou com falta de ar não é um sintoma que você fica em casa, né? Esperando ver se passa ou se... O que pode ser, né? Falta de ar é um sintoma importante que você precisa avaliar. Pode ser desde nada como tudo. Pode ser um problema cardíaco, pode ser um problema pulmonar, pode ser infecção, pode ser qualquer coisa. E aí a minha recomendação foi que eles fossem até um serviço de atendimento aí de urgência próximo e fizessem uma avaliação. O histórico desse paciente, por já conhecer que ele já teve outras descompensações. E qual era o medo deles? Mas e se eu for para o pronto-socorro? Será que eu vou pegar coronavírus? Né? Então, olha só que interessante. Isso me reforçou a questão da preocupação que todos os pacientes estão tendo, né, nesse momento, que é assim, eu continuo tendo a minha condição. Os pacientes continuam precisando ter os seus atendimentos, seja no consultório, seja no ambiente de emergência e urgência, né? Mas existe um medo, um receio, uma restrição, porque eu não quero ir lá num ambiente que está contaminado. Então, nesse sentido, é responsabilidade das instituições de saúde, né, criar um fluxo que se separa os pacientes que têm suspeita e os pacientes que não têm suspeita de coronavírus. Mas é claro que passou a ter sintoma respiratório, precisa entrar aí num olhar detalhado para saber se não é isso mesmo, né? Então eu queria te contar isso daí que aconteceu, porque eu acho que isso influencia. Pensa se esse paciente ele fica em casa e ele não vai fazer essa avaliação. E no final, sabe o que era? Era um problema cardíaco. Era um problema, era uma descompensação da doença cardíaca que ele já tinha, né? Então, quer dizer, é uma coisa grave. Isso pode prejudicar as pessoas que não... Então, falando da experiência de quem não tem, né? O fato de estar numa epidemia, numa pandemia, prejudica de alguma forma a experiência de quem não tem coronavírus, né? Por outro lado, olha que interessante. Começamos a viver um mundo aí nessa epidemia de coronavírus com os pacientes através da teleconsulta, o teleatendimento e a telemedicina, né? E isso, de alguma forma, conseguiu fazer com que a gente, mesmo distantes, né, fisicamente, conseguisse dar suporte uns aos outros aí. Então, isso também, de alguma forma, naquela discussão que a gente fala como que a tecnologia pode ajudar a experiência, né? A tecnologia tem nos ajudado a melhorar a experiência dos pacientes que não têm coronavírus e que talvez não precisariam ir a um serviço de saúde, né? Legal. Você comentou aqui que nos resultados das pesquisas sobre o que influencia a percepção dos consumidores de saúde, né, sobre a experiência do paciente, e aparece ali, em primeiro lugar, as pessoas, com 56% de respostas, processos 48% e o lugar com 34%, né? Então, perfeito. A gente comentava um pouco antes de iniciarmos a nossa live, assim, que as estruturas, né, tanto processos quanto lugar, quanto ambiente, refere-se a uma dimensão estrutural. Então, a gente pode preparar um hospital bonito, fazer uma linda reforma, isso é uma parte. Agora, a parte que mais impacta no ser humano, de fato,
é a que se refere às habilidades sociais, né? A que se refere à cultura, porque a cultura é a soma dos comportamentos que eles são visíveis aos olhos de cada um que está vivendo aquela experiência. Então, eu posso chegar num ambiente e ter uma placa com os valores, mas eu posso não enxergar esse de saúde que estão realizando os atendimentos. Então, o quanto, né, Marcelo, a gente está falando assim de pessoas que vão ao hospital com sintomas de Covid, pessoas que não têm sintomas de Covid, mas a gente está falando das pessoas de um ambiente hospitalar que recebem esses dois tipos de pacientes e ainda não há um preparo, um roteiro de conversa para esse acolhimento, para essa comunicação, para atender os dois, né? Então, a gente percebe que, claro, todos nós ficamos muito surpresos com essa pandemia, mas também que roteiro eu posso utilizar? Como é que as equipes, e aí essa é uma pergunta que eu faço para ti, como é que as equipes podem ser ajudadas nesse momento no que se refere à experiência do paciente? Qual que é a tua sugestão para quem trabalha na área hospitalar? Como é que pode melhorar essa experiência atendendo pacientes com Covid e pacientes sem Covid? Ô, Kátia, aí eu vou responder essa tua pergunta, mas eu queria fazer um comentário um pouquinho antes disso, relacionado até às questões que foram surgindo aqui, né? Eu acho que, assim, pensando no paciente e na família do paciente com o Covid, né? Eu acho que o ponto principal é, assim, primeiro, a dúvida que tá... Vamos pensar que a gente tem aí a maioria dos casos, ainda bem, né? São casos leves. São casos que... Estima-se que a maioria, na verdade, são assintomáticos, as pessoas nem sabem que tem, né? Mas quando tem alguns sintomas, os sintomas são leves e são sintomas que não necessariamente fazem as pessoas ir para o hospital, ir para o ambiente hospitalar, né? Quer dizer, então a experiência ainda pré-hospitalar, a experiência de quem está na casa dela, pensando se ela precisa ou não de um atendimento, né? Então aqui já cabe uma questão importante, que é assim, que a gente falou lá no primeiro encontro, né? Que é a responsabilidade que todos nós temos como sociedade, né? De trazer as informações adequadas e informar as pessoas de qual é o momento que ela precisa, de fato, ter um atendimento, ter uma avaliação e qual é o momento que ela ela pode ficar em casa fazendo o isolamento dela, né? Então, essa decisão de quando eu vou, quando eu não vou, acho que é o primeiro passo. E aí a gente foi bastante prejudicado aí pelas diversas fake news, né? Então, a história de que, se eu tomar tal medicamento, minha imunidade vai melhorar, enfim. Então, todas essas questões aí relacionadas à educação, ao esclarecimento, né? Uma vez que eu estou no serviço de saúde, e aí eu estou dizendo agora a experiência lá dentro, né, do serviço de saúde, na avaliação, você me falou assim, o que poderia melhorar a experiência das equipes, mas também dos pacientes, né? Então, primeira coisa que as instituições sérias já adotaram essa postura é desenhar fluxos de atendimento muito, muito, muito bem desenhados, né? Muito bem estabelecidos no seguinte aspecto. Existe alguma suspeita desse paciente ter algum sintoma respiratório ser coronavírus? Então, lembra que a gente falou aqui no encontro lá da experiência do colaborador? Em primeiro lugar, a segurança do colaborador, né? Ninguém vai atender um paciente com algum quadro respiratório sem os equipamentos de proteção. Esse paciente não pode ficar junto com outros pacientes que tenham, sei lá, um quadro de dor abdominal, um outro sintoma que é diferente, né? Então, quer dizer, separar muito bem quem tem o quadro respiratório e pode ser um coronavírus de quem não tem. E acho que a maior preocupação para a experiência do paciente que tem a suspeita, né, é não ter a incerteza. No fundo é assim, eu quero ir lá e ter um diagnóstico. Eu quero saber se está tudo bem, se eu posso voltar para minha casa ou se eu tenho que ficar aqui, né? Então, nesse sentido, é assim, para os casos leves, as pessoas elas vivem uma angústia de voltar para suas casas e aguardar o seu exame, né? Para os casos graves, as pessoas elas não têm muita opção, elas têm que ficar internada e aí entra um agravante da experiência desses pacientes, que é o isolamento. Por quê? Porque esse paciente ele fica num isolamento geral. Ele não pode ter um acompanhante, né? A equipe toma uma série de precauções aí também para
para prestar o cuidado para esse paciente. E aí a gente gera uma angústia que ela se potencializa, né? Pensa você no momento numa posição de paciente, frágil num hospital, né? Por qualquer condição que seja. Quando as pessoas se aproximam de você, se comunicam, te acolhem, exercem empatia, te envolvem, já é difícil esse momento por você estar ali, não é? Está fora do seu ambiente normal, né? Imagina você estar ali e as pessoas... Você está longe da família, né? Quer dizer, a Patrícia trouxe aqui a questão. Você está longe da família e você tem... E, de alguma forma, os profissionais também têm uma certa distância. Então, qual é a minha recomendação para os profissionais, né? Respondendo aí diretamente o que você me falou. Primeiro, não mude o seu jeito de ser. Não mude a qualidade do teu cuidado, ela só vai ser percebida se você se comunicar bem. Se você continuar exercitando o acolhimento, se você continuar exercitando a empatia, né, a compaixão, sendo claro, envolvendo o paciente nas decisões, tentando de alguma forma aproximar esse paciente de quem ele como pessoa, as suas necessidades, tentando usar a tecnologia para trazer a família para perto desse paciente. Tem muitos hospitais fazendo isso, Kátia, né? Pode ser no meu celular, no meu WhatsApp, pode ser num tablet que a instituição tem. Ah, mas eu trabalho no SUS e a minha instituição não tem essa parte de tecnologia. Tudo bem, vamos pensar numa estratégia que eu consigo fazer você se sentir um pouquinho perto da sua família, né? Então, acho que são coisas como essa. A gente não pode perder a nossa humanidade. Então, eu acho que foco em dar o diagnóstico correto, né? Foco em dar o tratamento adequado, seja ele hospitalar, seja ele fora do hospital, e não perder os aspectos da empatia, da boa comunicação, do acolhimento, né? Eu acho que é isso que vai determinar. É isso a que você falou, humanidade. da humanidade, né? Você sabe que eu fiz uma live sábado e domingo e estava falando com algumas pessoas que me acionaram antes, durante, depois da live, né? Que os profissionais que estão em casa, vivendo home office, nesse turbilhão da vida, que é organizar a casa, dar atenção para os filhos, cuidar das suas tarefas, do seu trabalho. Então, tem bastante confusão acontecendo dentro dos lares. E aí teve uma empresa que chamou os seus colaboradores, os seus líderes, para fazer uma reunião e o diretor fez uma pergunta e as pessoas começaram a falar e a desabafar o quanto elas estavam angustiadas, o quanto estava difícil viver em família, o quanto as pessoas estão sem paciência, o quanto pisar no tapete virou um motivo de briga. E aí teve uma pessoa que me disse assim, Kátia, o que você acha que vai mudar depois dessa pandemia, né? Eu penso, Marcelo, e daí também quero te ouvir, né? Que as empresas precisarão investir no acolhimento desses colaboradores que estão em home office, porque tem muita coisa acontecendo dentro de um lar. Não é só medo, né? Não é só o pânico de pegar a doença, mas é também o convívio excessivo, assim, a falta de paciência, um estresse enorme, as dificuldades de relacionamento e de convivência. Então, eu acredito bastante, e aí falando da experiência do colaborador, né, que o líder também precisa se preparar e se qualificar para atender às necessidades individuais da sua equipe e também para esses que estão em home office, quando voltarem, que eles consigam ser reintegrados nessa organização, né, nessa empresa, porque essas pessoas estão com necessidades. Eu vejo muitas empresas oferecendo atendimento psicológico via telefone ou via online para quem não está bem. Mas pode ter certeza que quem está em home office, quando chegar no ambiente de trabalho, quando tiver a primeira oportunidade de você perguntar se está tudo bem, ela tem um discurso, uma palestra para entregar sobre como que ela está se sentindo. Então, assim que nem você trouxe, né, a sua sugestão para que a experiência do paciente seja boa e adequada, acho que a gente tem aí um olhar, que nem alguém falou aqui, dessa experiência do colaborador também para ser reintegrado. E aí Perfeito. A gente tem aqui poucos minutos para terminarmos o nosso encontro de hoje. Eu quero combinar e convidar a todos que estão presentes
que nós faremos uma próxima live na terça-feira que vem, onde nós queremos fazer um convite para quem está presente conosco. Nós queremos, o Marcelo fez alguns artigos muito legais, que ele também vai colocar como um material para ser compartilhado. Então, para quem puder, nós vamos oferecer um caminho de inscrição para que nós possamos encaminhar esse material por e-mail, né? Marcelo, eu acho que é por aí que a gente É por aí. pensando. Isso? Acho que a gente foi muito provocado aí, né, nas nossas mídias, né, Kátia, a falar um pouquinho, um resumo, né, de tudo que a gente discutiu aqui nesses 4 encontros que nós tivemos, né. A Andréa Alfaia colocou para a gente aqui, fala um pouquinho sobre a experiência do colaborador na epidemia, né. Então, fazendo uma retrospectiva, para quem não conseguiu participar das outras lives, a gente começou falando um pouquinho sobre o contexto da epidemia e a história da experiência, né? Nas vertentes aí de todos os players. Depois a gente se aprofundou nas práticas e nos desafios de entregar aí uma boa experiência para os colaboradores. Depois a gente falou dos gestores, dos líderes, né? Como olhando para a experiência deles e como eles se veem responsáveis pela experiência dos outros, né? E hoje a gente fecha esse 4º encontro aqui, falando um pouco sobre o paciente e a família. Então, o que eu e a Kátia, a gente se programou para fazer? Então, na próxima terça-feira, né? Só que a gente vai mudar o horário, né, Kátia? A gente vai fazer às 8 da noite, às 20 horas, nós vamos fazer um encontro onde a gente vai apresentar um resumo, né, de todos esses 4 pilares aí que foram discutidos nos encontros. E a gente, nesse encontro, tem uma surpresa para vocês, né? A gente tem, além de um prêmio aí bacana para quem conseguir se inscrever, que a gente vai entregar um material bacana, a gente tem um convite para fazer para vocês, mas a gente só vai contar lá no dia, né, Kátia? A gente vai deixar uma curiosidade para eles, certo? Exato. Então, tá bom. E uma coisa importante, se vocês puderem convidar outras pessoas, eu acho que é bem legal. Vai ser um encontro em que a gente vai trazer aí o conteúdo que nós falamos nesses 4 encontros, mas falando de todos os pilares da jornada da experiência. E para quem estiver presente e depois se inscrever, o link estará na bio. A gente terá condições, tendo os e-mails de vocês, de encaminhar esse material que nós estamos construindo. Acho que vai ser uma experiência bacana para todo mundo. Para nós também, eu quero agradecer a quem está presente aqui, a todo o carinho, aos corações que vocês estão mandando. Isso é muito importante. Vocês sabem que o Instagram, ele entrega para mais pessoas se vocês compartilharem, se vocês comentarem, se vocês curtirem e colocarem aqueles corações maravilhosos. Então, isso nos ajuda bastante para que a gente possa levar. Nós entendemos, eu e o Marcelo, que essa é uma forma que a gente pode contribuir com as pessoas que estão aí no ambiente, não só hospitalar, mas para todo mundo que tem o papel de liderança nesse momento de crise, porque é uma crise, e como é que a gente pode ser um líder melhor e uma pessoa melhor durante tudo isso que está acontecendo, né? Então, na próxima terça-feira, às 20 horas, se vocês puderem, compartilhem com outras pessoas, eu acho que vai ser um momento muito especial para todos nós. Eu quero agradecer a cada um que está aqui, a todo o carinho de vocês, agradecer a você, Marcelo, por essa parceria. Muito obrigada pelo presente desse encontro que é estar contigo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Uma boa semana. A gente se encontra na próxima terça-feira. Venham e estejam presentes. Vocês ganharão um presente. Vai ser muito legal. Um beijo no coração, Tchau, pessoal. Marcelo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Tchau, tchau.